Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula para falarmos de exames laboratoriais. Sim, entendendo que são importantíssimos para que a gente perceba em qual momento de saúde e doença, né? Qual é o momento do nosso paciente, em que fase ele está dentro da rota da doença. E hoje nós vamos falar de avaliação de fígado, vamos falar dos exames que mostram função e lesão de fígado. E é muito importante que a gente peça esses exames para todos os nossos pacientes, porque o mundo hoje, nós estamos vivendo numa época em que o fígado está sofrendo. O fígado está querendo mudar, está querendo fugir do nosso corpo. Se nós estivermos seguindo essa cultura alimentar, se a gente estiver muito bem encaixado nesse estilo de vida, né, de comer muito açúcar, muito farináceo, de beber álcool em grandes volumes. Se a gente estiver nesse tipo de vida, com certeza o fígado está sofrendo, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o fígado, sobre as principais lesões que a gente tem e vamos falar também das funções. Olha, essa parte das funções que o fígado exerce é muito importante você, profissional da saúde, saber as funções que o fígado exerce, porque você vai entender diversos sinais e sintomas em diferentes regiões metabólicas ou eixos metabólicos do teu paciente, inclusive problemas hormonais. Então, quando a gente entende todas as funções do fígado, fica mais fácil perceber quando ele não está funcionando bem, tá bom? Então, você pode ter ainda um fígado sem as enzimas de lesão alterada, mas que tem, por exemplo, um gama-GT alterado, um estresse oxidativo ali no fígado, mas que ainda não levou a uma lesão. Então, por isso que a gente precisa entender essa avaliação aí do fígado. E eu vou falar mais hoje do TGO e TGP, né, que é a nossa proposta aqui da aula, mas saiba, né, que precisa avaliar o gama-GT, fosfatase alcalina, que de repente vai ser interessante dosar a albumina do paciente, né? Então, vamos resumir aqui os dois principais exames de lesão nessa aula. Vamos lá, então. Então, como avaliar o fígado, levando em consideração quais os problemas que estamos procurando, né? Então, nas doenças hepáticas agudas ou crônicas, podemos ter alterações em qualquer uma dessas funções de fígado que eu vou mostrar para vocês, a depender da gravidade do quadro. Na cirrose, que é o processo fibrótico, onde já tem degeneração, entenda a cirrose como já uma doença degenerativa. Você teve essas fases aqui, ó, né, anteriores aqui, que poderia ter sido feito algo, mas você não deu atenção, o teu paciente não deu atenção e ele chegou aqui. E hoje o que mais acontece é a doença não alcoólica. Não pense que a maioria das pessoas que têm problemas no fígado, ela é uma pessoa que teve abuso de álcool. Hoje nós já estamos começando a inverter isso, né? Já estamos tendo mais problemas aí com alimentos, né? Açúcar e gordura, principalmente excesso de carboidrato, e aí começa bem nessa ordem aqui, começa a fazer a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, vai gerar fibroses e até que chega num ponto de o fígado começar a entrar em degeneração, tá? Então, na cirrose, que é o processo já de degeneração, fibrótico com formação de nódulos e consequente prejuízo à função, por exemplo, pode haver um aumento da função estrogênica. O que tem a ver, né, com a parte hormonal? Olha só, um aumento da função estrogênica em decorrência da diminuição da metabolização dos esteroides. Peraí, então já peguei aqui uma função, né? O fígado, ele tem enzimas que fazem a degradação, que fazem o metabolismo dos estrógenos, tá? Então, se você não tem um fígado legal, você vai começar a aumentar a concentração de estrógenos. Você vai começar a desenvolver uma predominância estrogênica. E aí vem aquelas características, né? Acúmulo de gordura na barriga, aumento de mama, toda uma série de sinais e sintomas, né? Quem nunca viu
nem nunca leu sobre predominância estrogênica, dá um Google aí que você vai achar, tá? Várias informações aí pelo excesso de estrogênio em relação à progesterona, principalmente dentro do organismo. Então, jamais, né, pensei, poxa, que o fígado teria total participação aí numa predominância estrogênica. Assim, não é incomum essa condição associar-se à diminuição da função gonadal, com queda na produção hormonal e até feminilização em homens, com desenvolvimento de ginecomastia, aumento de mama, né? As doenças hepáticas podem ser divididas em duas categorias principais: os de lesão hepática ou biliar, que englobam as aminotransferases, então as enzimas de lesão, TGO e TGP, a fosfatase alcalina e a gama-GT. E os de função hepática, que englobam dosagem de marcadores relacionados à capacidade de síntese hepática, albumina, tempo de protrombina e bilirrubinas, tá bom? A gama-GT ela é de função e de lesão, tá? Ela é uma enzima também interessante, ela aumenta a sua concentração quando existe estresse oxidativo, tá? Quem já me acompanha, eu já falei sobre gama-GT aqui no canal, hein? Já falei. Então, veja bem, tudo começa geralmente com uma esteatose hepática. E por que que algumas pessoas magras até, né, que não têm gordura excessiva abdominal, têm esteatose hepática? Então, veja só, uma das formas de teu fígado ele conseguir baixar um pouco a agressão a ele devido ao excesso de toxinas é guardar essas toxinas, principalmente as toxinas lipossolúveis, colocar essas toxinas no tecido adiposo. Então, para quem não lembra, lá em farmacologia a gente estuda, quando a gente fala de farmacocinética, né, a gente está estudando como que o fármaco, né, se distribui aí pelo organismo, como que ele se espalha, qual o comportamento do fármaco, a gente tem que lembrar do famoso tecido adiposo como um tecido de armazenamento. Quanto mais lipossolúvel for o fármaco, a droga, a substância química, como por exemplo, os praguicidas são extremamente lipossolúveis, então podem se depositar em gordura. O fígado, ao receber uma quantidade muito alta de toxinas, vai tender a aumentar a célula adiposa para poder jogar essa toxina. Então, por isso a gente vê pessoas que teoricamente não são obesas e têm esteatose hepática, porque tem um comportamento de excesso de toxinas entrando no organismo. E aí já falei algumas, né? Praguicida na comida, consumidor grande de produtos ultraprocessados, cheios de corante, conservante. É uma pessoa que lida com produtos químicos, por exemplo, solventes, né? Uma pessoa que tem muito contato com produto de limpeza, ou então que trabalha, né, com muitos produtos químicos como tintas, né? Profissões que vocês pensem agora, né, que entram em contato com qualquer coisa tóxica e química, tá? Posto de combustível, pessoas que fazem pintura, enfim, isso tudo traz pela via respiratória, pela via dérmica, né? Contato aí de substâncias tóxicas. Então não é só a via oral, né? Via oral a gente geralmente pensa na alimentação como maior causa de entrada de toxinas, tá bom? Então, aqui a gente já citei para vocês uma série de razões pelas quais você pode ter um fígado sobrecarregado. E aí, não come nutrientes para dar um aporte, um suporte para o fígado que precisa de uma série de nutrientes para poder fazer a sua detoxificação. Precisa de antioxidantes, né? Selênio, zinco, manganês, cobre, ferro. Precisa de flavonoides das plantas, das frutas, os vegetais que a pessoa não come. Então, tem uma série de razões aí pelas quais você vai ver muita gente tendo esteatose hepática e ao longo da vida ter complicações no fígado, tá bom? Então, pegamos o gancho aqui, né? E vamos para as funções então do fígado. Olha só, metabolismo de aminoácidos. Então, no fígado, o grupo amina dos aminoácidos endógenos e da dieta são metabolizados e excretados na urina. Então, eu preciso do fígado para metabolizar corretamente os aminoácidos da minha dieta.
Síntese de proteínas, sintetiza várias proteínas, albumina, transferrina, ferritina, lipoproteínas, a gente falou disso, né, já, o LDL, o HDL, alfa-globulinas, que são e imunoglobulinas, que tem a ver com processos inflamatórios, né, são as nossas proteínas de inflamação. Produz fatores de coagulação, como fibrinogênio, protrombina, né, os fatores da cascata de coagulação. Sintetiza proteínas de fase aguda inflamatória, como a PCR, alfa-1 glicoproteína. Produz heparina, que é um anticoagulante natural. Produz também aqui, ó, né, ceruloplasmina, ferritina. Vocês estão vendo aqui várias coisinhas do balanço do ferro, né? Para que você tenha uma absorção correta e um armazenamento correto do ferro. Por isso, quando a gente vê assim, ferritina alta, a gente já começa a pensar como é que tá esse fígado, tá bom? Então, vamos relacionando aí a vários sistemas diferentes, porque estamos entendendo que o fígado tem várias funções, né? Metabolismo dos lipídios, então degradação de ácidos graxos, que mais? Armazenamento de vitaminas, vitaminas lipossolúveis, né? Vitamina A, vitamina D, K e vitamina E. Assim como ó, ele consegue estocar a B12, tá bom? Armazenamento de ferro e outros minerais, sob a forma de ferritina. Metabolismo de drogas, então todos os fármacos, todos os produtos químicos que a gente ingere, né? Numerosas drogas e outros compostos lipossolúveis são metabolizados no fígado, podendo ser excretados pela urina ou pela bile. Síntese de sais biliares, para que a gente faça a nossa digestão e a nossa absorção intestinal aí de gorduras, de lipídios e a eliminação do cobre, tá? Para não ficar com excesso de cobre. Olha só aqui, ó, síntese de hormônios. O fígado sintetiza o IGF-1, que é a versão ativa do GH, que é o hormônio anti-envelhecimento. O GH, depois que a gente já cresceu, né, o famoso hormônio de crescimento, ele faz toda a recuperação celular no nosso corpo. Então, se quer ficar bem embarangá, né, que nem a mulherada fala, é só ter GH baixo. Então, e é o fígado que faz a ativação, que transforma o GH em IGF-1, angiotensinogênio, eritropoetina, que é para transportar, mandar a informação de multiplicação de célula vermelha, né? Então, vários aqui, ó, T3, a transformação do T4 em T3. Quem já me viu falar em aulas aí de que eu falo sobre tireoide, eu sempre falo que a gente tem a maior produção pela glândula é do T4. E a gente precisa transformar o T4 em T3, que é o hormônio mais ativo e mais eficiente. E onde fazemos a maior parte da transformação? No fígado, tá bom? Então, olha só, quanto sinal e sintoma a gente pode ter por não ter um fígado funcionando corretamente. Resposta inflamatória, e tem uma série de coisas, informações que vocês podem ler com calma. Catabolismo do M, né, que é o grupo M originado das M-proteínas, como a hemoglobina, a mioglobina, né, é biotransformado em bilirrubina, então para jogar fora, né, os resíduos aí de hemácias, enfim. A bilirrubina originada dos macrófagos é conjugada com ácido glicurônico, então tem uma função aí de limpeza desses resíduos originados do M. Então aqui eu coloquei, claro, de forma rápida, estou falando para vocês, mas cada função do fígado daria uma aula de bioquímica para a gente entender aí o papel dele naquele eixo, naquele ciclo metabólico e o que acarretaria nós termos uma disfunção, um não funcionamento adequado deste fígado, tá bom? E estamos falando de TGO e TGP, e aí eu deixei aqui as duas enzimas principais de lesão. Qual é a distância? Então, ó, mulheres, o normal é de 0 a 37, homens de 0 a 42. Qual é o quartil ideal? Não é uma enzima marcador de lesão? Então, eu quero ter uma quantidade menor dessa enzima na corrente sanguínea, porque eu não quero ter lesão, né? Então, seria no primeiro e no segundo quartil. Mesma coisa para a TGP ou ALT, né? TGO ou AST, TGP ou ALT. Então, eu quero ter sempre primeiro e segundo quartil. Então, a gente observa aqui, ó,
que o ideal dessas enzimas é ficar no máximo em 20, né? 21 aqui, ó, no máximo. Então tem que estar abaixo aqui de 20, se nós fôssemos colocar um padrão para lembrar, tá bom? E vamos falar um pouquinho então da função dessas enzimas, tá? E também da consequência aí de elas aparecerem, por que que a gente considera marcador de lesão, tá? Então, primeira coisa, o que é, né, a TGO e a TGP? São chamadas de aminotransferases e são marcadores de lesão. As transaminases ou aminotransferases são enzimas presentes dentro da célula do nosso organismo, sendo responsáveis pela metabolização de algumas proteínas. Então, ó, são dois tipos. TGO catalisa a transferência do grupamento alfamino do aspartato para o alfa-cetoglutarato e vai formar aqui, ó, o oxalacetato. Vocês reconheceram essa figurinha? É o ciclo de Krebs, né? Sim, eu sei que vocês foram torturados. E na verdade vocês nem sabiam para quê que estavam estudando aquilo. Não tinha um link com a realidade das doenças, saúde e doença. Não foi assim na tua graduação? Graduação? Coloca aqui nos comentários se a bioquímica não fazia sentido para você. Infelizmente, para mim, não fazia sentido. Eu não entendia o link daqueles ciclos, daquelas nomes de enzimas, enfim, com a realidade, saúde e doença. Infelizmente, ficou desconectado para mim. E essa matéria que é tão importante, que é a base da minha vida hoje como clínica, né? Como professora, enfim, que ajuda outros profissionais de saúde a fazerem tratamentos de alta performance, a terem um conhecimento do metabolismo para poder tratar as causas. Olha a importância dessa matéria. Infelizmente, lá na graduação, ela fica toda desconectada. Então, estou mostrando aqui para vocês, resumindo, que tanto o TGO, né, quanto o TGP, ó, porque a TGP também tem uma função ali, ó. TGP catalisa a transferência de grupamentos alfa-amino da alanina para o alfa-cetoglutarato, formando o piruvato. Então, as duas enzimas, elas têm uma função de produzir energia, tá? De gerar energia lá dentro do fígado, para o fígado trabalhar. Então, elas aparecerem na corrente sanguínea, elas não têm função na corrente sanguínea, estão entendendo? Elas têm uma função lá dentro da célula hepática, ou, né, vocês vão ver que a gente tem em mais locais também essas enzimas, mais células, mas elas têm uma função ali de produção energética. Então, quando ela aparece na corrente sanguínea, significa que alguma célula que ela estava lá dentro morreu. Como que ela vai aparecer na corrente sanguínea se ali não é o local de existência dessa enzima? Essa enzima ela está dentro da célula hepática, né? Tem alguma delas aqui também está em outras, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, não deveria estar ali na corrente sanguínea. Então, se ela aparece na corrente sanguínea, significa que as células do fígado estão morrendo e estão liberando o seu conteúdo, né? E aí o conteúdo está lá na corrente sanguínea. Entenderam? Então não tem a ver a função da enzima com o aparecimento dela na corrente sanguínea. A função dela é exercida lá dentro da célula para gerar energia. Ela aparecer na corrente sanguínea significa que a célula morreu. Beleza? Eu sei que na graduação às vezes não fica muito claro, né? Então, continuando aqui, fica claro então que elas, né, atuam diretamente nos processos de obtenção de energia, contribuindo com a gliconeogênese e o funcionamento do ciclo de Krebs. Ambas as enzimas, principalmente a TGP, necessitam, olha a dica aqui, ó, da vitamina B6 para o seu funcionamento adequado. Então, enquanto a gente vai entendendo de exames, né, a gente já aproveitei aqui para dar a informação de que se eu quero ter essas enzimas funcionando bem no meu corpo, lá no meu fígado, produzindo energia, precisa ter vitamina B6 disponível, tá? Existe também, a gente usa aqui, ó, uma relação TGO-TGP, costuma ser de 0,8, tá? Essa relação deveria ser de 0,8 até 1. Ou seja, TGP costuma ser um pouquinho maior, né? Que está embaixo aqui, se fosse montar a formulazinha da divisão, né? TGO, o valor da TGO sendo dividido pelo valor da TGP. Então, a TGP sempre é um pouquinho mais alta, por isso fica abaixo de 1,
ou deveria ser abaixo de 1 essa relação. Olha só, no abuso crônico do álcool, no entanto, ocorre uma diminuição da atividade da TGP, devido à falta de B6 que o álcool provoca, e ocorre uma inversão dessa relação, sendo a TGO chegando a ficar 2 vezes maior que a TGP. Então, eu pego um paciente lá que tem uma TGO, né, maior que TGP, mas ele não toma álcool. Será que não é uma deficiência de B6? A gente tem que começar a assimilar, né? Começar a pensar em hipóteses. A dosagem sérica dessas enzimas após o exercício também pode apresentar alterações da TGO. Então, não é legal a pessoa fazer exercícios extenuantes, né? E daí e dosar o sangue logo em seguida, né? De repente fez uma maratona no domingo, aí no sábado tá lá para na segunda-feira tá lá para coletar exame. Não é interessante, tá? Então ele vai explicar aqui, ó. A dosagem sérica, né, dessas enzimas após exercício também pode apresentar alterações. A TGO, além de ser marcador hepático, está presente, presta atenção nisso, ó. Está presente na musculatura do coração, tá? Está presente na musculatura do coração, podendo ter elevações significativas após o exercício. A TGP é encontrada quase que somente na célula de fígado. Então, imagina que se o teu paciente tem uma TGP normal até ideal e tem uma TGO mais aumentada, quem sabe ele não está tendo uma agressão na célula do coração, porque a enzima mais específica de fígado tá ok, mas só que a TGO tá mais alta. Então você começa a pensar, peraí, pode ter uma lesão em célula cardíaca. Olha só que legal entender profundamente a bioquímica, né? Eu começo a fazer hipóteses. Então está presente na musculatura e no coração. Então, músculo estriado e coração, podendo ter elevações significativas após o exercício. Por isso que não é interessante fazer maratona e colher a enzima, porque você pode estar dando uma interferência aí, né? Achar que, poxa, está com problema hepático e na verdade é normal acontecer um aumento depois de exercícios, né, extenuantes, tá bom? Você vai forçar a musculatura. Então, a TGP é encontrada quase que somente dentro das células do fígado. A TGP é, portanto, muito mais específica para doenças do fígado que a TGO. Então, é importante olhar bastante a TGP quando a gente falar de atletas, né? Porque o atleta ele pode estar com a TGO um pouquinho mais elevada. Como as duas enzimas estão presentes em quantidades semelhantes nas células do fígado, as doenças deste órgão causam uma elevação tanto na TGO quanto na TGP. Toda vez que uma célula que contém TGO ou TGP sofre uma lesão, essas enzimas vazam para o sangue, aumentando a sua concentração sanguínea. Portanto, é fácil entender por que as doenças do fígado que causam lesão dos hepatócitos cursam com níveis sanguíneos elevados tanto de TGO quanto de TGP. Olha quanta informação importante nesse slide, né? Então, inclusive quando não existiam aí os exames específicos de lesão de coração, até ele fala aqui, ó, deixa eu colocar para vocês. Quando não existiam, né, exames mais específicos, era usada a TGO para avaliar a possibilidade do infarto, um marcador de lesão do coração. Além disso, devido à presença mais abundante de TGO em determinadas regiões do fígado, como a região periacinar, próxima à veia hepática, lesões causadas por hipóxia e toxinas, medicamentos, drogas, esteroides, também podem provocar elevação considerável da haste, invertendo a relação. Por uma razão óbvia, nesses casos, apenas TGO se elevava, né? Permanecendo a TGP em níveis normais, que ele está falando para avaliar coração. Então, já que essa última só existe no fígado, né? Nesses casos, apenas a TGO se elevava, permanecendo a TGP em níveis normais. As elevações desses marcadores de lesão hepática podem ser divididas em leves, quando menor que 5 vezes o limite superior de referência, moderada entre 5 a 10 vezes o limite, e muito grave, né, quando for maior que 10 vezes. Então, veja que ele está falando aqui, ó, preste atenção.
de lesão. Já está falando de uma lesão que está provocando uma perda de tecido. Pode ser leve, moderada ou grave. Nós estamos avaliando pequenas alterações já para pensarmos: poxa, esse fígado está sobrecarregado. Vamos otimizar a função de fígado. Então, olha a diferença de visão, né? Um tipo de profissional está olhando ver se tem uma lesão, se essa lesão já é leve, moderada ou grave. Nós estamos olhando a concentração da TGO e da TGP para ver se está otimizada. Porque a gente quer sempre evitar, a gente quer prevenir doenças. Então, se estiver acima de 25, eu já começo a falar: peraí, esse fígado já está começando a ficar um pouquinho, né, cansado, não tá legal. E aí a gente vai melhorar, ou pensar em antioxidantes, pensar em situações que possam melhorar e otimizar a função do fígado. Então vejam quanta diferença na hora de fazer o raciocínio se você vai trabalhar com prevenção, com saúde plena e com alta performance, com anti-envelhecimento, né? Então muda o nosso foco. A gente já não está mais procurando lesão leve, nem moderada, nem grave. A gente está querendo evitar lesões e melhorar a função do órgão, deixando otimizada, tá bom? É total diferença, né? E se você gosta desse assunto, eu quero te convidar aqui para a nossa jornada da semana que vem. Nós estamos fazendo um aquecimento falando de exames, mas semana que vem eu vou colocar caso clínico e vou mostrar detalhadamente os exames do paciente, a gente vai discutir isso e eu vou mostrar fórmulas, ativos, nós vamos falar de como montar esses tratamentos de alta performance. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva para a nossa jornada do equilíbrio metabólico, tá bom? Que vai ser divisor de águas na tua vida. Te espero lá.